Amém, irmãos? Glória a Deus. Nossa primeira celebração do ano 2022. Aplauda a Deus por isso. A gente precisa celebrar. Então, antes da gente começar a nossa palavra, quero fazer um anúncio de alguns livros que a gente tem disponível na Store. Então, primeiro é mostrar uma Bíblia, que tem um tema central muito legal. Então, ela tem mais de 300 estudos focados em ansiedade, focados em depressão, focados no quanto o amor de Deus pode transformar, a nossa vida em relação aos nossos sentimentos. Então, disponível na Store. Esse livro do Wayne Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio, fala muito sobre a questão de renovação, de cansaço, de novos ânimos. E um livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, sobre nós estarmos disponíveis também e dispostos a obedecer a palavra de Deus. Então, eu sou grato a Deus pela Store e pelos livros que nós temos disponíveis na Store. No final da celebração, passa lá, confere. Com certeza você vai ser abençoado. Nesse primeiro domingo, então, do ano, a gente vai também iniciar uma série nova. Amém, irmãos? Amém? Que é focada sobre nós sabermos esperar. Tem a nossa imagem no telão ali, Felipe? A recompensa da espera. E vai ser uma série temática focada no personagem de Abraão. É um personagem muito bem conhecido e que com certeza nesses 5 domingos vai nos ensinar muitos princípios poderosos. E o nosso primeiro princípio de hoje é Abraão e sua espera baseada na fé. Antes de nós introduzirmos a palavra, eu só queria ver se tem algum visitante em nosso meio hoje. Temos alguém que nos visita? Todos da casa? Então sejam bem-vindos. O nosso texto base, irmãos, é de Gênesis 12:1. É o início da história de Abraão. Aonde diz: certo dia o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá a uma terra que eu lhe mostrarei. E sobre esse texto nós vamos trabalhar um princípio hoje. Você pode anotar na sua guia: o princípio seja íntimo da voz de Deus. Se Deus está falando com você, pode seguir, que é garantido o seu sucesso. Então, é um princípio muito presente desde o início, que a gente tem Abraão citado na Bíblia, a intimidade e a voz de Deus, onde o próprio Deus deu a ordem: sai da tua terra. E a gente pode ver nessa frase que se Deus ele fala com a gente, é garantia de sucesso, a gente pode seguir. O que é muitas vezes difícil é a gente confiar e seguir, Eu fiquei pensando, pastor, no quem era Abraão naquela época, quão difícil foi ele entender muitas vezes esse princípio. Abraão, ele não está descrito na Bíblia exatamente um perfil de Abraão lá, mas por tudo que ele conquistou, a gente pode deduzir algumas questões. Abraão era um cara muito próspero, muito rico, tinha vários empregados, várias posses, ou seja, comparando um grande empresário, Alguém de sucesso. Alguém também que sabia, muito a arte de lutar, Um bom combatente. A gente pode ver isso mais para frente em Gênesis 14, onde ele guerreou e venceu. E eu fiquei pensando justamente uma pessoa assim, como um gestor, um grande empresário, com a sua vida estabilizada, de repente, Deus chega e fala: Abraão, sai da tua terra. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Com certeza, Abraão, ele creu nisso e ele fez. Mas olha a dificuldade que foi você reunir todas as tuas posses, todos os teus empregados, tua família. Com certeza, eu imagino que deve ter alguém dizendo: Abraão, tu tá louco? Para onde nós vamos? E Abraão, a única coisa que ele tinha firmado ali era a fé, A única coisa que Abraão tinha como se firmar era a fé em Deus, a fé na palavra de Deus que ele tinha recebido. E eu acredito que naquela época como hoje, como a gente viu no título da nossa palavra, as palavras espera e fé, elas se contrapõem ao mundo. Hoje o mundo ele prega muito sobre imediatismo e certeza. E naquela época eu acredito que também as pessoas eram assim,
cada um nas suas realidades, mas a gente vive num mundo imediatista hoje. A gente quer mais velocidade de comunicação, a gente quer mais velocidade nas questões das notícias, a gente quer chegar mais rápido nos locais. Eu brinco, eu tenho um filho de 2 anos que não gosta do comercial do YouTube, ele já fica com o dedinho lá apertando. É 5 segundos, irmãos. E a gente não quer esperar 5 segundos. Às vezes a gente se pergunta por que as coisas andam tão rápido. Muito disso é porque a gente já se acostumou com aquela velocidade e quer fazer as coisas mais rápido, né? Segurança se contrapõe à fé, né? Hoje a gente está num mundo onde segurança terrena é muito importante. Teu plano de saúde, teu emprego, tua reserva financeira, a busca pelo teu primeiro milhão, tua independência. Eu falo, irmãos, que não é errado a gente ter essas questões, mas o problema é quando essas questões elas querem falar mais alto do que os planos que Deus tem para nós. Abraão, com certeza, era um cara que tinha as melhores comunicações da época, que tinha os melhores bens, né, a maior agilidade, as maiores seguranças, mas isso não estava incluso no plano de Deus para Abraão. Estava incluso um passo de fé, um passo de sai da tua terra, para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus, Ele fala a todo momento, e a linguagem que Deus usa para falar conosco está muito baseada na fé. E tanto naquele tempo como hoje, Deus ele fala conosco de diferentes formas, diferentes níveis de fé. Eu quero comentar com os irmãos alguns níveis e alguns pontos que Deus fala conosco. E o primeiro ponto que Deus fala conosco é através do seu Espírito, né? O Espírito Santo que nos consola, nos adverte, nos convence. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente recebe o Espírito Santo também. E a gente muitas vezes começa a escutar vozes, né? Ah, mas não era tão errado isso que eu fazia, parece que está errado agora. Ou logo depois que você faz algo, dá aquela sensação, eu vou ter que conferir com a pessoa, o que ela entendeu? Ou naqueles momentos de dificuldade que você não sabe de onde você vai tirar força, simplesmente vem algo dentro de ti, uma voz fala, vai dar certo, aguenta. O Espírito Santo nos falando. Cabe a nós também acreditar quando Ele fala, ser sensível à voz dEle. O Espírito Santo ele é uma pessoa. E eu gosto de lidar com isso da mesma forma que eu lido com as pessoas. Se você começa a ignorar uma pessoa que fala contigo volta e meia, aquela pessoa vai ficando mais distante, né? Da mesma forma o Espírito Santo, a Bíblia fala que a gente pode entristecer o Espírito Santo. Isso acontece muito quando ele vai falando e a gente não vai dando bola. Você não fica triste quando alguém não dá bola para ti quando tu fala. Imagina o Espírito Santo, que tem a verdade, te falando a verdade, né? E a gente muitas vezes diz, não, prefere escutar outras coisas. Deus ele fala também através da sua palavra, né? Devocionais, estudos, leitura da palavra de Deus. E isso é fantástico. Eu vibro por dentro assim de ver que não importa quantas vezes você leu a Bíblia na tua vida, ela sempre vai falar contigo. Não importa se tu já leu mais de 1000 vezes aquele texto. Se tu lê pela 1000ª vez, Deus vai falar contigo. A palavra é viva. É uma das formas que Deus ele tem prazer em falar conosco é através do estudo da palavra. Muitas vezes tu está lendo ali, de repente, dá aquele estalo, né? Como Deus sabia que eu precisava isso, né? Ler isso. Porque a palavra ela é viva. Deus ele tem paixão de falar conosco através de devocionais. Porque isso inclui passar tempo com Ele. Você se debruçar na palavra. Você dedicar tempo à leitura. Outra forma, Deus usa pessoas, né? Você recebe palavras de Deus através de pessoas. Através dos teus discipulados. Através de uma pregação. Deus ele tem a necessidade também de falar através de pessoas conosco. E irmãos, as palavras mais duras que eu recebi já na minha vida foram através de pessoas. Foram através de momentos de discipulado.
E sou grato a Deus por cada uma delas. Sou grato a Deus por Deus falar comigo através dessas pessoas. Mesmo que a gente não goste no primeiro momento. Mesmo que a gente enxergue ainda a pessoa ao invés de enxergar a voz de Deus do que ela está falando. Nós precisamos entender que pessoas, elas são importantes para que Deus possa falar ao nosso coração. Uma palavra que o teu discipulador recebeu, que o teu líder de PG recebeu, que algum profeta enviado por Deus levantou o dedo e eis que te digo. Valorize isso, irmãos. São vários exemplos que a gente pode falar de vidas que foram mudadas a sua rota através de uma palavra recebida, diretamente. Deus fala através de circunstâncias, sobre o que nós passamos e o que nós vivemos, tanto em momentos bons quanto em momentos ruins. Os momentos bons, eu tenho aprendido muito a desfrutar esses momentos, a viver esses momentos, a ser grato a Deus por esses momentos, a você louvar, exercer essa alegria no Senhor. E nos momentos difíceis, tenho me preocupado muito em entender o que Deus quer trabalhar comigo nisso. Tem uma frase que eu gosto muito, é que Deus não joga fora nenhuma lágrima tua. Toda dor que você vai passar, ou passou, Deus ele pretende usar isso na tua vida. Para que você possa crescer, para que você possa abençoar o teu próximo, para que você possa ajudar alguém naquela área. Eu confesso que em muitas circunstâncias que eu vivi na minha vida, irmãos, eu não fui entender o porquê daquilo até me tornar jovem e me tornar adulto. Muito do que eu vivi, da minha história, para mim não fazia sentido até eu poder utilizar aquilo para a obra de Deus. Até eu entender que aquilo foi uma forja de Deus na minha vida, que me fortaleceu para mim estar com Cristo até hoje. Então saiba, irmãos, que vai ter circunstâncias que somente na dor a gente vai aprender o que Deus quer que nós aprendamos na íntegra. Uma caminhada cristã, ela é desses dois pontos. A gente precisa entender que a gente não vai ter só alegrias, a gente vai ter tristeza, mas toda tristeza ela é consolada pelo Espírito Santo. E Deus te dá força para te vencer ela e transformar isso numa vitória na tua vida. Deus fala através de modo coletivo, a sua igreja, a nós. Então a importância, irmão, de você participar das celebrações. Palavras poderosas. A importância de você participar num PG, num pequeno grupo. Né? Você ter um tempo de cuidado. Você escutar testemunhos, você escutar a guia compartilhada, você assistir pregações, ter comunhões. Muito do que Deus falou comigo também foi através de simples comunhões. Onde uma conversa vai para um rumo e você pega aquela palavra para ti, nossa, era o que eu precisava escutar. Ou alguém compartilha um devocional, de repente no meio de uma comunhão, e tu, nossa, Deus falou comigo. Deus tem muito comigo de falar palavras de 30 segundos, assim, que é de detalhes. Alguém leu um texto, alguém comentou uma questão e Deus falou, pega a palavra para ti. Como eu iria viver isso se eu estivesse sozinho? Se foi uma palavra coletiva, não tem como. Então aprendam, irmãos, a viver em comunhão, para vocês também receber essas palavras. E Deus, ele também te dá palavras de modo individual, né, no teu momento com Deus. Vão existir palavras na tua vida que você só vai receber se você tirar tempo para estar com Deus. Um exemplo foi essa palavra de Abraão. Eu creio que Abraão estava sozinho naquele momento ali. E Deus falando, sai daqui. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. São palavras profundas, palavras onde Deus precisa trabalhar contigo. Então fica como um incentivo nós termos nossos momentos, né, a sós com Deus. Tem um momento de oração, um momento de louvor, para que Deus possa também te pegar sozinho. Deus olhar, agora o Pedro está sozinho, agora eu vou dar aquela palavra, né? Que eu não posso dar no meio das pessoas. E à medida, irmãos, que a gente vai buscando mais a Deus, que a gente vai confiando mais na sua palavra, automaticamente você vai ver Deus falando contigo mais da sua vontade.
E a voz de Deus, ela está ligada a uma vontade de realização do próprio Deus. Quando você recebe uma palavra de Deus na tua vida, não é somente uma palavra, é algo que Deus quer realizar através de ti. Quando eu entendi o peso disso, o peso que a gente pode trabalhar de fato em prol do reino de Deus, né, que a gente recebeu uma ordem, recebeu um direcionamento, a gente vai estar somando num desejo que Deus quer realizar nesse mundo, é muito profundo. Não é somente uma palavra. E aí cabe a nós refletirmos, irmãos, sobre as palavras que Deus tem para nós, elas muitas vezes elas vão nos fazer sair da nossa zona de conforto. As palavras que eu recebi, grande parte delas me fez dar uma boa chacoalhada na minha vida. Sobre o que eu pensava, sobre como eu andava. Da mesma forma que Abraão recebeu, né, o saia dessa terra, ela é um novo recomeço, ela requer um desprendimento. Ela requer você abrir mão de alguma questão para você viver a fé sobre o que Deus está te falando. E aqui, irmãos, eu quero compartilhar com vocês a importância de vocês crer na palavra que vocês receberam. Crer na palavra de Deus. Contando um exemplo, a última palavra que a gente recebeu foi em relação a algumas estruturações familiares ali, em relação às escolas dos filhos e tal. E, sinceramente, chegamos no carro, a gente conversou com o Luciano e a gente falou assim, vamos crer. Como vamos fazer? Não sei. Vamos crer. A gente recebeu a palavra. Como vamos fazer? Não tinha ideia. Humanamente, financeiramente, não tinha como. E eu creio que por muita gente receber essa palavra, Deus ele fez uma reviravolta na nossa vida e se arrumou tudo, em questão de 15 dias. E muitas vezes a primeira questão que a gente recebe é perguntar como a gente vai fazer, né? Eu só lembro que a gente não questionou como, a gente só creu. Então, dê importância a crer na palavra, irmãos. Se há uma palavra de Deus na tua vida, creia, Deus vai dar suporte para ela se cumprir. Deus vai abrir as portas, vai te direcionar para aquela palavra. O tempo de se cumprir isso, irmãos, a gente não sabe. Eu dei um exemplo dessa palavra que Deus arrumou em 15 dias, mas eu tenho palavras lá que faz uns 15 anos que eu estou esperando se cumprir. E uma hora vai se cumprir. Cabe a mim ficar firme. Cabe a mim ficar firme em Deus para mim não perder minha bênção. Porque não é para agora. Abraão também foi assim. Deus ele gosta disso. Deus ele gosta de dar tempo às pessoas para que as pessoas também consigam entender a visão dele de um modo mais complexo e de um modo mais firme. A história de Abraão, do capítulo 12 ao 21, foram em torno de 25 anos. Muitos aqui ainda não sabem que tem 25 anos. Imagina Abraão em 25 anos crendo numa palavra. Sustentada somente pela fé. Isso nos cabe refletir, irmãos, que Deus, ele, como ele diz em Romanos 8:28, um versículo, uma carta aos Romanos, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, nesses 25 anos de Abraão ali, ele passou alguns perrengues também. Ele precisou passar para aprender algumas questões. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio logo na mente um exemplo que a gente passa muito com os guris, que é levar eles ao médico, né? Quando eles estão meio doentinhos. Cara, eles não gostam da consulta. Acho que nenhuma criança gosta. Quando eles estão vendo que eles estão chegando no hospital, que eles estão chegando no consultório, eles já dizem, não quero ir. Para que ir? Já até fica bom já. Mas a gente como pai, como mãe, a gente sabe que se a gente não levar, ele não vai ser medicado, ele não vai receber o tratamento. Da mesma forma, Deus, ele faz situações para a gente que a gente não vai querer, mas ele sabe que aquilo é um processo, que aquilo vai nos curar, que aquilo vai ser importante para nós. Mesmo que a gente faça aquela birra, Deus, não quero, Deus. Por quê? Não, filho, eu vou te levar lá. Precisa. Se tu não for, tu não vai receber o tratamento que a gente pretende. Precisa ser medicado nessa área.
E eu quero compartilhar algumas questões com vocês, irmãos, que foi justamente sobre isso, sabe, em discipulados que a gente teve com o pastor Edson, de palavras que mudaram o direcionamento de carreira profissional. Eu lembro que no ano de 2019, quando estava tudo alinhado, digamos assim, né, a questão das consultorias, a questão do coach, o pastor chegou, Pedro, abandona o coaching agora, vai só para o lado de consultoria. E eu pensei, como fazer? O pastor falou, quem que dá o teu salário? É você? É Deus? Eu falei, já entendi, pastor. Né? Deus nunca deixou faltar nada. Eu ainda tinha na minha cabeça o quê? Muitos jovens têm a história dos 30 anos, né? Dos 27 aos 30 eu falei que eu queria resolver a minha vida. E Deus, vou te pegar agora. Dos 27 aos 30 eu quero te transformar para te ser com a pessoa que eu quero, não para te ser o que você quer. Foi duro receber essa palavra? Claro que foi. Para abandonar amizades? Foi duro? Claro que foi. Mas, com certeza, essas palavras recebidas, esses passos de fé, eu tenho a plena certeza que me deixaram firmes em Deus. Se eu não tivesse cumprido isso, eu estaria desviado hoje. A minha família não estaria de pé hoje. Olhando para trás, já estávamos conversando, a Luciane e eu, que se a gente não tivesse hoje palavras de Deus vindas através da igreja, vindas através de aconselhamento, vindas através de discipulado, eu não sei se a gente estaria junto. Então, a importância da gente receber essas palavras e se firmar na fé. Se firmar no que Deus tem para a gente. E a gente pode ver que a recompensa de tudo isso, irmãos, é sucesso. Olha Abraão, lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, quando fala da fé, a gente tem um texto inteiro dedicado justamente a alguns versículos a Abraão e a alguns outros heróis da fé. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Vai ser o versículo 1 ao 13, o versículo 6 e do 8 ao 12, que nos fala: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Quer ter a aprovação de Deus? Fé. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim que se vê o denosto daquilo que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança, e partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho sem vigor. Uma nação numerosa, como as estrelas do céu, e incontável como a areia da praia. Amém, irmãos? Então, para a gente concluir, saber ouvir, entender e obedecer à voz de Deus levará você à certeza de que não estará esperando algo que não irá se cumprir, pois Deus falou, no tempo dele se cumprirá. Amém, irmãos?